Bom dia, galera. Então, vamos começar a aula 10 do Estude Certo. Hoje é uma aula, diria que se você está começando a estudar, é uma aula importantíssima para ver se você ainda está meio batendo cabeça, está com dificuldade e tal. É uma aula muito boa para você pegar e ter como base para consertar as coisas que você eventualmente está fazendo aí e ter bons resultados, ok? Algumas das coisas que nós vamos falar, você provavelmente você assistiu aulas, você já viu. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, talvez você já saiba, mas o que eu quero é aquela lógica que eu sempre falo do estude certo. Cada aula que a gente está junto aqui, cada um desses momentos, é uma coisa rápida, uma hora, mas que traz um ganho ainda que pequeno, de 0,1, 0,2, 0,3% no seu rendimento, no seu resultado, na sua capacidade de estudar bem. E isso é o meu intuito aqui. E quem estuda matemática financeira sabe o poder dos juros compostos. E quando a gente vai somando esse pouquinho de uma aula, depois outra aula, depois outra aula, depois de 10, 20, 100, 50, 100 aulas, você tem um resultado significativo no seu rendimento, na sua capacidade e na sua maturidade para estudar para concursos. Esse é o meu objetivo no Estude Certo, é o que eu trago para vocês, combinado? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito basilar, é da base mesmo do que você precisa para estudar direito, estudar certo. Eu diria que essa aula aqui representa o cerne, talvez, aí, do que é o estudo certo, para que você entenda qual é a briga que você tem que brigar, o que você precisa de fato, qual é o mindset, qual a mentalidade que você tem que ter ao estudar para concurso para poder ser bem-sucedida, bem-sucedido, beleza? E eu já falei algumas vezes aqui, e o estudo certo ele é um complemento para como você tem que estudar. Você provavelmente, se você já está há algum tempo assistindo as aulas aí, você deve ter visto a aula, estou colando aqui, a aula 4. A aula 4 do estudo certo a gente falou de gestão de tempo. E lá na aula 4, eu comentei sobre a matriz de gestão de tempo, a matriz de Eisenhower, não me lembro, acho que é Eisenhower o nome, e é uma matriz que te mostra assim, o que é importante, o que é urgente, como você lida com cada situação. O estude certo é uma coisa que é importante e, na prática, não é exatamente urgente. Por que não? Uma aluna aqui, a Manu, que vai estudar para a prova do Banco do Brasil. Putz, que bom que você está aqui, Manu, mesmo tendo um pós-edital, sabendo que tu tem que ter agora um processo mais acelerado para estudar e ter resultado para essa prova. Por quê, gente? Por quê? Quando a gente está com aquela pressão, poxa, de coisas para fazer pessoais, problemas no trabalho, cuidado com a família, e ainda tem provas, uma prova aí no horizonte para fazer, você fica na urgência, você quer fazer as coisas que são urgentes, que é o quê? Estudar o edital, fazer questões, né? Se garantir para a prova, e acaba deixando de lado coisas importantes, como o seu planejamento, seu equilíbrio emocional, a sua capacidade de estudar certo. E você estar presente aqui é importante, que demonstra que você tem esse cuidado e está determinando algum tempo que seja, pequeno que seja, uma horinha na semana, para que você tenha a base para você se planejar bem e estudar certo e ter resultado. O estudo certo ele entra nesse ponto da matriz ali, nesse quadrante que mostra para você o que é importante para o longo prazo para que você tenha resultado. Às vezes você não vai ter uma coisa que vai resolver o teu problema para agora, mas vai te dar base para fazer o que você está fazendo agora melhor. Beleza? Então, essa é a ideia. O que a gente vai falar hoje, inclusive, ele tem muito a ver com isso, né? Se você eventualmente está começando ou está, poxa, se organizando aí para estudar melhor, cara, assiste essa aula com calma, revisa. E eu aconselho sempre, o estudo certo não precisa ser uma aula que você está podendo participar aqui ao vivo, ótimo, mas se você não puder, você pode tranquilamente assistir num intervalo entre a aula, você assistir num momento que você, putz, caraca, já estudei 2, 3 horas, estou cansado, bota ali o estudo certo como até às vezes um pouquinho mais acelerado, uma velocidade 1,2, 1,3, para poder assimilar aquele conteúdo, entrar na sua cabeça, usar aquilo para o seu estudo, mas depois você retomar o seu estudo normal, beleza? Isso aí, vamos lá? Vamos começar então. Pessoal, como sempre, vou abrir aqui vou compartilhar com vocês. Só peço para me avisar aí no chat se vocês estão vendo o meu mapa mental, beleza? Fala para mim aí no chat se vocês estão vendo, para eu poder dar continuidade. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou apresentando aqui da aula 10? Fala para mim aí antes de eu conseguir seguir. Beleza. Oi, Heloísa, bom dia. Bom dia, que bom você por aqui. Beleza, Robson? Então, vamos lá. Seguinte, galera. Não vou falar de novo aqui, normalmente eu falo em várias aulas aqui o que a gente já viu,
Na aula passada, a gente viu um tema muito importante, estudo ativo e estudo passivo. Depois eu quero um feedback de vocês, inclusive para quem já assistiu a aula, tá? Quem está aí presente, diz para mim se vocês já assistiram todas. É importante até para eu saber qual é o ponto de vocês aí. São poucos alunos. Como eu falei para vocês, eu quero ainda limitar a quantidade de alunos dentro do Estude Certo para poder fazer um trabalho super legal, focado, me dedicar a produzir conteúdo de qualidade, receber as dúvidas de vocês e trabalhar isso em conteúdos pesados. Vocês sempre veem aqui, né, quando a gente está apresentando, tem meus livros aqui. Eu tenho, recentemente, fiz uma compra grande de livros sobre educação e estudos, para que eu possa fundamentar até cientificamente, com dados, com teoria, com a escola de aprendizado, o que a gente está falando aqui, beleza? Então, vamos lá. Hoje, vamos falar sobre o passo a passo para o aprendizado. Então, eu separei em 3 pontos para vocês, para falar com vocês, que é o quê? Os pressupostos, assim, você tem que saber isso e entender isso para, cara, fazer direito. Não tem como fugir disso. Os fundamentos, como é que são os fundamentos da aprendizagem? Então, assim, o que fundamenta o processo de aprendizagem e, por consequência, a gente pode falar de, poxa, o que são práticas adequadas ou não, em função disso, o que dá mais resultado em função disso. E como fazer, né? Como é que a gente bota isso em prática, o que a gente pode usar. Eu acho que com isso eu cubro bem o assunto. Óbvio que é um assunto aqui que a gente vai tangenciar em várias aulas, não tem como fugir disso, mas essa é uma aula que fica como referência para lá na frente você eventualmente revisar, a gente voltar no assunto, falar mais dela, tá? E aprofundar. Tranquilo? Vamos lá. Quais são os pressupostos para você aprender? Primeiro, e aí principalmente aí eu trago para o cenário de concurso, galera, você tem que ter materiais de qualidade. Poxa, tem muito aluno que infelizmente tem a mania ou até o desconhecimento e vai lá naquela banquinha de jornal, compra aquela apostila, mequetrefe lá e quer estudar e, putz, cara, não dá, não dá. Assim, quando a gente está falando de concurso de ampla concorrência, concursos pesados, concursos às vezes de ambiente nacional, estaduais, pô, você vai precisar de um material de qualidade, não tem como, cara. Isso hoje é muito fácil encontrar, você encontra na internet tranquilamente, alguns cursos presenciais ainda existem com qualidade significativa, então não tem por que fugir. Ah, Leonardo, mas eu não tenho dinheiro para investir, não sei. Cara, vamos lá. Hoje em dia você consegue comprar materiais de qualidade com R$ 1 por dia, R$ 1,50 por dia, e que convenhamos, galera, convenhamos, sendo bem objetivo, você vai ter um investimento pequeno para um resultado que vai mudar a sua vida completamente. Talvez com 1, 2, 3 meses no máximo aí de salário do seu cargo, você vai pagar todo o seu investimento, mesmo se você investir em coach, no estudo certo, pô, cara, na boa. Então, eu acho que às vezes as pessoas me falam isso e eu vou começar, pô, mas peraí, tu tem Netflix, tu vai ao cinema quantas vezes por mês? Tu faz academia, paga quanto? Poxa, tu tem roupa de marca? Cara, uma questão de prioridades também. Óbvio que tem pessoas que estão com uma séria dificuldade, inclusive tem programas de vários cursinhos aí, não só do exponencial, para pessoas com dificuldade, que têm baixa renda. Beleza, você consegue, inclusive, comprar muito mais barato para ter um material de qualidade e aí o restante é o teu trabalho que eu vou tentar te ajudar aqui, beleza? É importante que esse material seja focado no seu edital, galera. Isso aqui eu falo muito claramente isso na minha experiência como aluno, inclusive, né? Eu gosto muito de livro, tanto que, pô, você vai ver minha estante, caraca, estou sempre lendo um livro, acho fundamental a leitura, online, ou no computador, no Kindle, ou no livro mesmo, daí não importa, o grande lance é ter boas referências e consumir conteúdo de qualidade, mas para concursos, galera, a gente precisa focar no edital. E o trabalho que você fazer e atualizar um livro, ele é muito pesado, na verdade, assim, envolve editora, o processo de impressão, e tem revisor, tem que não sei o quê, pipipi, papapó, entrega para livraria, vende online. Cara, vender um livro, ele é uma cadeia muito custosa. Então, é difícil você fazer adaptações rápidas, ou você lançar um livro focado no edital, não dá. Dificilmente tu vai ter isso. A exceção de coisa tipo a OAB, que a prova é sempre igual, CFC, que a prova é sempre igual. Cara, para um concurso é muito difícil você ter isso. Então, toma cuidado com o livro. O livro, eu, sinceramente, não recomendo no estudo para concurso, porque dificilmente ele vai ser focado no seu edital. E aí, o que vai acontecer? Ele vai demandar a maturidade do aluno
para ele separar, pô, isso aqui não cai, isso aqui está num nível de profundidade que não tem nada a ver com a banca, isso aqui, poxa, não é a forma como esse edital cobra, e isso vai te tomar tempo e vai te requerer maturidade. E na média, eu vou dizer para você, não faça. Nem eu quis fazer. Por mais que Leonardo, eu sou professor já era professor há mais de 10 anos, estudava, pô, para várias coisas, passei em outros concursos ou vestibulares antes. Pô, quando eu comecei a estudar para o livro, eu falei, cara, vou perder muito tempo aqui, que bobeira. Tem material aqui focado, pô, direcionado para o meu edital. Vambora, não perde esse tempo à toa, sabe? Agora, tem alguns casos em que você vai precisar de livro, não tem o que fazer. Outro dia, um aluno me perguntou lá no Instagram, pô, professor, vou fazer uma prova para engenharia civil, o concurso, sei lá o que, mas é um concurso pequeno, né? Não é nem um concurso de amplo, muito amplo. Eu, filhão, não tem o que fazer, cara. Dificilmente um cursinho vai lançar um material para esse concurso. Se lançar, ou vai ser muito caro, ou vai ser superficial. Cara, pega teus livros da faculdade, livro de referência da área e manda ver. Não tem o que fazer. Quando é uma matéria muito específica, de uma engenharia, de biomédica, farmácia, enfermagem, computação, TI, né? Uma coisa muito, 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 muito específica, e para um concurso talvez pequeno, que não tem ampla concorrência, às vezes não é viável economicamente para um professor lançar, porque ele vai lançar, é um puta trabalho, e o que acontece? Ele vai ter 10, 20, 30 alunos, cara, na boa, você não quer pagar muito caro, a verdade é essa, como aluno, natural, e o professor também não vai fazer um puta trabalho para ganhar R$ 200. Pô, peraí, né? Ele precisa ter um retorno para o esforço dele. Pensa que muitas vezes, galera, e vocês eventualmente no futuro podem dar aula, cara, você é um servidor público, já tem teu salário lá de 10, 12, 20 mil reais. Pô, tem teu tempo de trabalho, tem sua família, você vai dedicar as suas horas extras de trabalho para ter um ganho minúsculo? Não. Normalmente, o professor de cursinho vai pesar, caramba, eu estou ganhando ali uns 10% a mais do meu salário, fazendo um esforço e tal. Pô, legal. Agora, se não vai ter retorno, dificilmente o professor vai se dedicar o suficiente para isso, para poder entregar um material de qualidade. Por isso que, para específicas, talvez seja melhor você pegar um livro e aí você vai ter que ter essa maturidade e se esforçar para separar o joio do trigo do que cai efetivamente no seu edital. Tá bom? Agora, é importante que você tenha um material completo ou muito perto de cobrir 100% do que precisa. Leonardo, eu preciso ter um material completão, 110%? Cara, não. Não, e no estudo certo eu vou te ensinar isso. A verdade é que no aprendizado, se você conseguir um material enxuto, e eu estou falando de eficiência e eficácia, resultado mesmo, né? Tudo que a gente já falou aí nas outras aulas. Se você quer ter um resultado o mais rápido possível, cara, vai num material que cubra 70 a 90% do teu edital rápido. Rápido. Por quê? Cara, isso vai te dar, inclusive, estímulo para continuar e ir mais longe. Por quê? Aqueles 10% que faltam, você vai pegar com questões, vai pegar com, às vezes, um artigo que você pega um capítulo de uma apostila de um livro lá que você só adiciona, mas, e óbvio que um dos fundamentos de estudar para concurso é você estar sempre acompanhando o seu edital. E, galera, uma coisa importantíssima, se você está fazendo um concurso, né, vai prestar um concurso, e se você está estudando há alguns meses e ainda não leu o edital anterior ou o que saiu, está muito errado. Fica aí uma horinha, pega uma horinha, vai lá, lê no detalhe mesmo. Sublinha o que é mais importante, resume aquilo para você, porque isso é o beabá, beleza? Lê o edital do seu concurso, o anterior ou o atual, é importantíssimo, faz parte do jogo. Não fica aí de bobeira, estou estudando e depois chega na prova eu canso de ver aluno, de ver aluno, gente, olha só, não acho que não é o caso de vocês aqui, mas alunos que fazem provas do SESP e não sabem sequer calcular a nota líquida que tem. Olha que coisa bizarra. Onde já se viu isso? Como que alguém sério quer passar no concurso que não sabe nem como a nota dele vai ser calculada? Então, por favor, isso aqui, se você está aqui no Estude Certo, está acompanhando de forma séria como estudar para o concurso, leia seu edital, entenda como é, tira sua dúvida, inclusive lá no nosso grupo de WhatsApp. Se for o caso, a gente te ajuda para você estar com isso muito, muito, muito claro na mente, ok? Outro ponto que aí é pressuposto, galera, dedicação. Tem aluno que vai estudar para concurso e vira para mim, pô, Leonardo, estou estudando todo sábado e domingo, 4 horinhas cada dia para o concurso da Receita Federal. Pô, filho, não dá nem para conversar com você, cara. Com 8 horas de estudar para um concurso da Receita Federal, tu não vai chegar nem perto, vai ser atropelado, destruído.
destruído pela banca. Galera, sério mesmo, menos de 10 horas de estudo na semana, para a maioria dos concursos é inócuo, não faz a mínima diferença. Ainda mais se você tiver dificuldade nas matérias. Uma coisa assim, pô, nossa, aquele cara é um cara extraordinário, inteligente pra caramba, fora da curva, putz, já tem uma bagagem, já estudou antes. Pô, beleza, talvez até dê. Mas, na boa, gente, para a grande maioria esmagadora, não vai fazer nem cosquinha. Nem cosquinha, vai chegar e vai ser atropelado por qualquer edital que passar aí, principalmente aqueles em que tiver maior concorrência. Agora, também além disso, é importante que você tenha uma regularidade, ou seja, consiga manter isso durante um bom tempo, alguns meses, e tem um espaçamento pequeno entre os dias. Não adianta nada você estudar, pô, estudo segunda, depois estudo quinta, depois estudo sábado. Tudo bem, quinta para sábado, ok, pulou só um dia, mas segunda para quinta, tu já pulou 2 dias. A chance de você precisar retomar muito de onde parou é grande. Quando você consegue, por menor que seja, por menos tempo que seja, todo dia está ali algumas horas de dedicação, isso faz diferença, galera. Faz diferença no seu hábito, na sua rotina, na sua capacidade de aprender, memorizar, fixar, de lembrar os assuntos que você está estudando, ok? Agora, extremos também prejudicam. Então, pô, não adianta nada. Acho que a Gislaine está aqui presente e ela tem um caso muito, muito interessante. Ela passou por um momento que isso prejudicou bastante ela. Não adianta nada você chegar e falar, porra, vou estudar de segunda a segunda, todos os dias, 8 horas por dia, pá, pá, pá. Galera, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Eu também não aguentava. Em alguns momentos eu tive que dar uma segurada para poder seguir firme em frente. Então, galera, é importante você pesar e medir até onde você consegue ir com qualidade. Não adianta nada você pegar um dia e fazer 12, 14 horas de estudo. Putz, caraca, nossa. Aí no dia seguinte tu está prostrado e não consegue dar seguimento ao teu estudo. Vamos lá, vai com calma. Se você está começando e quer aumentar, começa devagar, aumenta devagar. Estuda 10 horas numa semana, 15 horas na outra, vai aumentando. Daqui a um tempo, se bobear, você está conseguindo estudar uma quantidade de horas muito maior, mas vai devagar. Isso é igual academia. Respeita seu corpo, respeita sua mente, respeita a sua qualidade de vida, porque é importante nessa jornada. É uma jornada longa. Você precisa estar firme até o fim e equilibrado emocionalmente. Já falei isso várias vezes. Agora, não há milagres. Sem hora de bunda na cadeira, você não tem resultado em concurso. Não tem resultado em concurso se você não se dedicar sério por um bom tempo e, de preferência, estudando certo para você ter mais resultado mais rápido. Ok? Tá claro isso, galera? Eu acho que não estou falando aqui, não estou falando nada de que não seja para vocês uma realidade. Mas como eu lido com milhares de alunos quase todas as semanas aí, isso infelizmente, isso tem que ser dito, galera. Tem gente que acha que ainda está na faculdade, está no coleginho e, pô, vai estudar de véspera e vai dar resultado. Isso não acontece, tá bom? Agora, não queira atalhos, aprender demora. Aprendizado de qualidade leva tempo. E você vai ter uma média aí de 100 a 300 horas líquidas de estudo por matéria, para a maioria dos concursos, galera. Ah, Leonardo, mas, pô, estou fazendo um concurso aqui, tipo o Banco do Brasil, um concurso mais tranquilo, mais suave. Pô, que se você tiver, você for uma pessoa bem capacitada, com uma boa escolaridade, com uma bagagem boa da faculdade, da escola, se bobear vai ser menos que isso. Você consegue passar com menos que isso, até porque tem bastante vaga. Agora, para a grande maioria dos concursos, principalmente se for um concurso pesado, com poucas vagas, você vai precisar daí para cima. E dependendo da matéria, você vai precisar mais. Porque dependendo da matéria, como eu já falei antes, você tem dívida e não dúvida. Você vai falar, ah, eu tenho muita dificuldade em português e matemática. Cara, então você tem dívida. Você tem coisas lá de trás do teu colégio, da tua vida pregressa que você deixou para trás. E agora você vai ter que dar alguns passos atrás para poder dar outros passos para frente. Provavelmente você vai precisar de mais tempo para essas matérias. Ah, Leonardo, fazer questões dessas matérias leva muito tempo. Pô, tem uma média de 3, 4, 2, 3 minutos quando eu faço provas de direito. Quando eu vou pegar matemática financeira, raciocínio lógico, eu demoro 5, 10. É isso, filho. Principalmente no começo. Provavelmente você tem dívida. Provavelmente você não é uma pessoa que faz conta rápida. Provavelmente você é uma pessoa que fica pensando pra caramba como começar a fazer essa questão. Não tem para onde correr. Você tem a sua dívida e é o teu karma que você vai ter que pagar agora. Paciência. E não, isso não quer dizer que você não vai passar. Só quer dizer que você precisa ter consciência do caminho que você tem que percorrer. Porque hoje eu faço questões numa média de 5, 10 minutos. Cara, daqui a 6 meses, fazendo 500, 1000 questões,
você vai começar a perceber que a coisa se repete, gente. Se repete muito. E aí você vai começar a fazer em 3, 5 minutos. Ainda vai ser mais do que outras matérias? Vai. Só que aí vai começar a ser viável para você, numa prova, não se atrapalhar em função dessas matérias. Você pode até se bobear, você vai ser uma daquelas pessoas que você não vai gabaritar. Não vai gabaritar matemática, não vai gabaritar português, mas você vai conseguir uma média razoável suficiente para ser aprovada no seu concurso, tá bom? E outra coisa importantíssima, se está fácil, está errado. Estudar direito, estudar certo, desgasta. Você vai desgastar fisicamente, mentalmente, emocionalmente. O grande desafio é você ter consciência do que isso vai te requerer, saber que esse é o caminho e suportar isso, se equilibrar sua vida, sua qualidade de vida, seu emocional, para que você consiga suportar. E na boa, muita gente consegue, né? Você vai ver pessoas de diferentes perfis conseguem. O grande lance é ter, determinar na sua mente que isso é importante para você. E óbvio, né? Pedir ajuda, trocar ideia, às vezes um ombro amigo, uma terapia, um companheiro, uma companheira que te dê apoio, isso é importantíssimo e isso ajuda pra caramba para você superar essa jornada toda. Isso vai demandar esforço, concentração e dedicação que talvez, não sei, eu não conheço o histórico de vida de todos aqui, mas talvez você não tenha feito isso em momento nenhum da sua vida. Talvez agora seja um momento para você fazer. E convenhamos, tem um preço, mas também tem um benefício, um resultado, um ganho que muitas vezes vai mudar a sua vida de agora em diante para os próximos anos, né, do que você tem aí pela frente. Tranquilo, galera? Vamos falar dos fundamentos. E nos fundamentos, eu trago para você a tríade do aprendizado. Isso aqui, galera, a tríade do aprendizado é tempo, repetição e testes. O que significa isso? Tudo, absolutamente tudo que você vai aprender na sua vida passa por esses elementos. Você precisa de tempo, repetição e testes para aprender algo. E aprender algo desde dirigir até, sei lá, construir um prédio, até passar em concurso. As matérias que você vai estudar para o concurso, tá bom? Então, tudo isso aqui, esses 3 elementos, fundamentam como seu cérebro, como você vai ser capaz de aprender alguma coisa. Entender isso é interessante para que você possa usar isso a seu favor, no seu planejamento de estudo, na sua organização, no seu ciclo de estudo, para que você tenha melhor resultado. Então, é interessante que você precisa de tempo com a matéria. Não é de uma hora para outra que você vai aprender e assimilar e ser capaz de aplicar alguma coisa. E quando eu digo tempo, galera, significa que, por exemplo, para você aprender direito constitucional, para você aprender bem português, para você aprender direito administrativo, você não vai conseguir aprender isso, por exemplo, em uma semana. Pá, uma semana pega ali, li o livro todo, li a apostila toda, pum! Cara, na boa, tu vai fazer uma prova e vai se estabacar. No máximo, talvez no dia seguinte, você pode até ter um resultado razoável, mas daqui a 3, 6 meses você não vai conseguir manter. Você precisa de ter um estudo espaçado dessa matéria ao longo de vários meses, amadurecer essa matéria, fazer exercício, voltar nela, praticar, ver seus erros, revisar, e aí sim, quando chegar na sua prova daqui a alguns meses, talvez ano, você consegue ter resultado. Você precisa amadurecer o aprendizado. A gente aprende não apenas naquele momento que a gente está ali focado, lendo uma apostila e tudo mais. Você aprende, por exemplo, quando você está pensando na morte da bezerra, lembrando de alguma coisa que você estudou. Você está aprendendo, por exemplo, quando você está praticando exercício. Você está aprendendo quando você está vendo uma outra matéria, você vê um assunto assim, caraca, eu já vi isso aqui em direito constitucional, porra, legal, tem a ver, isso se conecta. Às vezes você está até consolidando o que você já aprendeu antes. Você aprende quando você erra alguma coisa, a experiência do erro, ela, às vezes, normalmente ela é muito mais marcante e forte do que a experiência do acerto, faz com que você olhe para aquilo com outros olhos, preste mais atenção, fixe mais. Então, tudo isso é aprendizado e isso leva tempo, leva tempo. Você precisa dar esse tempo para você. Você precisa estar ciente desse tempo para ser bem-sucedido nessa jornada de concurso público. Por isso que quando o aluno vira para mim, pô, Leonardo, ontem mesmo, gente, maior vergonha, eu passo vergonha com essas coisas em família, né? Que a pessoa sabe que eu trabalho com isso, pô, ajudo muita gente, oriento e tal. E um tio da minha esposa veio falar, pô, Léo, caraca, vai ser um concurso do bebê, cara. E aí, o que eu faço para passar? Pô, tio, acho que tu não vai passar não, cara. Tu nunca estudou, não estudou nada para concurso.
E aí tu vai começar a estudar agora? 3 meses? Com aquele monte de matéria lá? Pô, filhão. Aí, caraca, minha mulher veio me dar esporro. Porque eu falei isso para ele de uma forma tão sincera, mas quem começa sabe que, pô, aí, não vai passar, cara. Que isso? Tá doido? Nunca estudou na vida, não sabe porra nenhuma, não tem estudado há anos, aí vai pegar lá português, vai pegar não sei o quê, caraca, conhecimentos bancários e em 3 meses vai virar o bambambam para passar. Eu, óbvio que eu vou ajudar, falei, ó, mas ó, se tu quiser, é pauleira, tem que ir pauleira, porque tu vai ter a dificuldade que todo mundo vai ter, e estudar do nada pós-edital é isso, né? A chance maior é que você reprove. Só que você pode reprovar nesse concurso e, na verdade, está no caminho para ser aprovado no próximo. E aí, ok, se você tiver essa mentalidade, beleza, essa é uma mentalidade campeã e é uma mentalidade que pode te dar resultado no médio e longo prazo. Agora, se você vai fazer só um esforço pequeno e quer ser aprovado nesse concurso, boa, eu que não vou te ajudar. Porra, então se vira sozinho aí para fazer errado, não conta com a minha ajuda, não. Então, gente, é bom ter em mente o seguinte: quanto mais tempo você está em contato com uma matéria, melhor. Seja diretamente, seja indiretamente. E tempo não é intensidade. Para o aprendizado, para você aprender, para você fixar a matéria, é muito mais eficaz estudar, por exemplo, 40 horas de uma matéria ao longo de 5 semanas, do que pegar duas semanas seguidas e bater aquelas 40 horas com um doido maluco lá. É muito mais eficaz para o aprendizado. Ah, Leonardo, mas eu gosto de pegar uma matéria direto, cara. Beleza, beleza. E quando eu falo essas coisas no estudo certo, tenho em mente o seguinte: isso aqui é estatístico, isso aqui é resultado de estudo, resultado de acompanhamento de mais de século, galera. A teoria de aprendizagem tem mais de século de um estudo pesado sobre como você aprende. Agora, existem outliers, existem pessoas fora da curva. Eu já falei em alguns casos aqui, eu tenho amigo que estuda deitado na cama e foi o primeiro colocado no concurso. Pô, vai fazer você aí, filhão. Vai fazer você aí. Eu, se eu fizer isso, eu durmo, não aprendo porra nenhuma. Então, o que eu ensino aqui é o que resolve para a maioria. Ah, Leonardo, eu quero fazer diferente? Cara, faça. Mas meça seu resultado e acompanha para poder você não se dar mal, beleza? Agora, o seu tempo de ócio, ele amadurece seu conhecimento. Ruminar, às vezes, pensar sobre o assunto, pô, discutir mentalmente ou discutir com alguém, você consegue aprender também. O próprio sono, o professor Pires fala muito disso, o sono fortalece o aprendizado, principalmente o sono, ele te ajuda ou a esquecer ou a fixar conhecimento, a gente vai falar sobre isso no Estude Certo, tem técnicas para você poder ajudar o seu cérebro, né? Não necessariamente para, né? Não é nenhum hack, né? Ah, não, vou hackear meu cérebro, não. Tem coisas que a ciência já conhece e pode te orientar, pô, ajuda ele, cara, ajuda o teu cérebro para poder fortalecer o aprendizado. E voltar em parte do assunto nesse processo beneficia muito. Você precisa revisar continuamente o que você está estudando, tá? Não tem como fugir disso. Você pode falar de várias coisas. Ah, não gosto de usar resumo, ou não gosto de fazer muitas questões, não faço simulado, mas não tem como passar em concurso sem revisar. Você pode usar outras técnicas, mas revisar, voltar nas matérias é fundamental, né? É impossível você fazer isso, passar em concurso sem revisar, galera. Ah, vou estudar só uma vez as matérias todas, segue uma por uma, pum, fiz a prova. Cara, tá boa, não conheço ninguém assim. Tá boa. Vamos lá. Emanuela está falando aqui, ó, aquela coisa de estudar por 1 hora, 3, 4 disciplinas por dia, do que 2, 3 horas de uma única matéria. Por aí, eu diria que nesses 2 casos aí, estaria ok, Manuela, não estaria ruim, não. Eu já tratei disso em outra aula do Estude Certo, vou falar, depois eu pego aqui para você e te direciono para lá, tá bom? Vou falar no finalzinho se der tempo, beleza? Então, primeiro fundamento, tempo. Segundo fundamento, repetição. Repetição está na base aí de revisões. O que acontece? Óbvio que você precisa exatamente revisar, repetição não é exatamente no processo de revisão, pode ser no processo de prática, às vezes e tal. Mas o que é repetir, galera? Você vai ter várias técnicas e a gente vai, eu quero, uma das aulas do Estude Certo, que eu estou preparando, é uma aula sobre questões, né? Sobre como fazer questões e o intuito, o objetivo e como você organizar o seu estudo por questões em cada caso, em cada objetivo que você tem. E tem uma aula também que estou preparando, que é sobre técnicas. Ah, pô, técnica de estudo. De técnica de estudo, o que são técnicas de estudo ativo, passivo, o que você pode praticar e tal. Beleza. Só que, de todas as técnicas que eu
puder ensinar, você lê e tudo mais, não existe nenhuma que seja mais poderosa do que a simples repetição. Você repetir, 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 voltar no assunto, ele é a mais poderosa para você fixar alguma coisa na sua memória. Você torna isso relevante para o seu cérebro. Você, já falei isso em outras aulas, você é como se você estivesse fixando uma trilha num caminho ali entre a pergunta e a resposta. E, cara, isso fica fixo, você não erra mais esse caminho. Agora, quanto mais contatos, canais de contato com o assunto, mais sólido o aprendizado. O que significa isso aqui, galera? Então, se você, por exemplo, estuda uma matéria, primeiro lendo, depois vendo, depois ouvindo, depois você pratica exercícios, questões, depois você vai para a discursiva, depois você ensina alguém, ou então você grava áudio, depois você ensina alguém, depois você faz uma discussão com um colega. Cara, quanto mais canais diferentes você lida com aquele assunto, mais fortes são as conexões cerebrais, a tua capacidade de recobrar e de aplicar aquele conhecimento. Então, por isso é interessante a gente tentar trabalhar formas diferentes de estudar o mesmo assunto. Por isso que é interessante você organizar o seu plano de estudo, a gente vai falar sobre isso, para que você, às vezes, veja aquele material no PDF, depois talvez assista uma aula ou ouça uma aula fazendo uma revisãozinha, depois pratica exercício, faz prova discursiva, faz um resumo para você, anota, tem que escrever, né? Escreve, monta um mapa mental. Então, assim, quanto mais você passa de forma diferente para aquele conhecimento, mais firme ele fica para você poder recuperá-lo, para você poder aplicá-lo, beleza? É aquela história, voltar no assunto, reforça a trilha entre o que você precisa saber e o que você sabe. Então, essa trilha fica mais marcada, isso fica mais próximo de você facilmente recuperar aquele conhecimento e aplicá-lo, tá bom? Agora, outro fundamento, testes. E repara que às vezes você, eu estou fazendo um teste, estou fazendo uma questão, você também está repetindo o assunto, né? Você está gastando mais tempo com o assunto, então isso tudo meio que tem uma sobreposição nesses três pilares que é natural. Você tem mais tempo, ao ter mais tempo, você repete mais assunto, você pode fazer testes e praticando e revendo aquilo lá, porque testar-se, ele costuma, na grande maioria das vezes, ele força o estudo ativo. Você precisa buscar na memória onde está aquele conhecimento que em algum momento, você obteve, né? E testar reforça o processo de cognição, a recuperação do aprendizado. Você recuperar, caraca, o que foi mesmo, né? E, galera, é muito mais sólido você, por exemplo, fazer uma revisão. Se eu vou falar na aula de técnicas, né? É muito mais sólido você fazer uma revisão às cegas do que fazer uma revisão simplesmente lendo o teu resumo. Por quê? Porque ao fazer uma revisão às cegas, o que significa isso? É você, beleza, vou falar aqui sobre atos administrativos, né? Vou revisar atos administrativos. Então, peraí, deixa eu pensar aqui. Você pode só pensar, você pode gravar no áudio, você pode escrever. O que eu lembro disso? Tem isso, tem isso, aquilo outro, papapá, anota, vai anotando, papá, tem isso, caraca, tem aquilo outro também que eu posso lembrar, pá. Aí você pega isso e compara com o seu resumo, suas anotações, vê, esqueci daquilo ali, esqueci daquilo outro, caramba, escrevi errado aquele negócio. Aí isso é muito mais poderoso do que você simplesmente revisar e falar, beleza, deixa eu ler. Não que não seja importante, dar uma lida, eventualmente, uma anotação, fazer questão, tal, cara. Só que, por exemplo, você quer validar o seu conhecimento de alguma coisa, é muito mais poderoso você fazer uma questão discursiva do que uma questão objetiva. Leonardo, mas não cai discursiva na minha prova. Estou falando de aprendizado, galera. Esquece a merda, estou falando de aprendizado. Óbvio que se não cai discursiva na tua prova, é melhor você praticar objetiva pra cacete. Mas para você testar o seu aprendizado, uma questão discursiva é muito mais poderosa que uma objetiva, tá? E, além disso, você identifica o que você precisa para melhorar. Você pode ver onde você está errando, qual o assunto que você já sabe, quais são as pegadinhas que você está caindo, para você, inclusive, direcionar o seu plano de estudo para você revisar aquilo melhor, para você poder ter uma melhor abordagem naqueles assuntos. Tá bom? Tranquilo, galera? Estamos bem? Faz sentido o que eu falei até aqui? Vamos lá.
E como fazer? Como fazer? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? É importante você ter em mente o seguinte: o aprendizado, ele não é linear. Ah, Leonardo, mas o que significa isso? Porque tem muito aluno que faz a seguinte coisa: erro crasso de aluno que não sabe estudar, erro muito comum de aluno que está começando. Vai pegar apostila, o livro, e começa a ler. Lê lá o primeiro capítulo. Contabilidade, então, a galera que estuda contabilidade aí sofre com isso. Vai lá, lê a primeira aula, lê a segunda aula, lê a terceira aula, vai fazer questões, pô, tá 40% de acerto. Pode acontecer, né? Acontece muitas vezes para essas matérias mais chatas, mais pesadas. E aí, o que ele faz? Aí ele volta para o capítulo 1, começa a estudar de novo, bota 2, 3. E aí vai lá, 45, 50% de acerto. Aí volta para o capítulo 1, nunca acaba a apostila, fica só nesse loop, infinito, não sai dali. Quando na verdade, o que está acontecendo, não existe uma linearidade no aprendizado. Não quer dizer que você precisa consolidar e estar arrebentando nos capítulos iniciais da matéria para poder assistir às aulas mais avançadas. Isso não é uma realidade, isso não é uma verdade absoluta. Muito pelo contrário. O primeiro ponto é que é mais eficaz você mesclar matérias e assuntos do que só bater naquela mesma tecla para o seu aprendizado. A verdade é que o nosso cérebro ele se refresca quando você alterna o teu conhecimento. Por isso que, inclusive, se você for pegar pessoas muito inteligentes, pessoas assim, cara, que você acha, pô, nossa, aquele fulano é extraordinário, tem um pensamento assim, putz, tu vai ver que o cara tem uma bagagem cultural muito grande. Ele fala, às vezes, de ciência, de religião, de saúde, sei lá, de direito, e é uma pessoa que tem uma bagagem de conhecimento ampla, porque pessoas inteligentes, normalmente, gostam de fazer isso, de abrir o leque de conhecimento, porque isso ajuda o nosso cérebro a pensar melhor, inclusive. Tem conhecimento de uma área que te dão subsídio para entender melhor outras áreas. E no estudo para concurso não é diferente, galera. Às vezes você está estudando direito constitucional e só entende um determinado assunto quando o professor de direito administrativo dá um caso ou fala sobre aquilo. Isso é muito legal. Isso acontece na prática. Vê se você já vivenciou esse tipo de coisa. Agora, amplia também o teu horizonte para você ruminar e pensar, porra, mas olha só, estou estudando isso aqui em direito empresarial, pô, mas na Constituição fala isso, isso, isso. Caraca, será que faz sentido e tal? Então, é importante que você abra esse teu leque de conhecimento, óbvio, dentro do que você precisa estudar, e você faça isso, você organize seu estudo para que você passe por algumas matérias, ou várias delas, e isso te ajuda a entender melhor, a aprender melhor. Agora, é interessante ter em mente que quando a gente mergulha demais no assunto, a gente naturalmente chega no chamado ponto de saturação. É como se a gente estivesse dando muito ponto de faca. Pá, 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 pá. Você anestesia seu cérebro, cara. É melhor que você quase que liga o piloto automático e o negócio não entra mais. Então, assim, é melhor tu ir lá, deixa essa matéria aqui, deixa esse assunto aqui, daqui a pouco você volta nele. Óbvio, não procrastina. Você precisa se organizar e muita responsabilidade consigo mesmo para voltar no assunto, voltar lá, estudar melhor. Mas, às vezes, você já estudou ali 3, 4, 5 horas, durante 3 dias seguidos. Cara, calma, beleza, deixa aquilo ali, não está bom o resultado, mas você vai voltar nele daqui a 1, 2 semanas e vai trabalhar isso melhor. Talvez você, vendo outras matérias e voltando naquilo ali, teu cérebro vai conseguir lidar com aquilo melhor, tá? É importante você ter em mente que os assuntos se conectam. Como eu falei antes, às vezes você estuda uma matéria, outra te ajuda e você consegue entender melhor o aprendizado que você estava tendo. Agora, é importante, como eu falei antes, que você entenda de uma vez por todas, quando você estuda uma matéria, o teu objetivo, isso a gente falou na aula 7, 8, o teu objetivo não é exatamente aprender e acertar questões. O teu objetivo é entender o que o professor está falando ou está escrevendo ali, separar o que é mais importante, provavelmente mais cobrado, detalhar ali, destacar o que você precisa decorar e tem que bater na tecla, porque senão você não vai lembrar na hora da prova. Então, no teu aprendizado, a gente já falou isso em outra aula, no teu momento que você está estudando, você não tem exatamente o objetivo de, caraca, eu vou aprender, eu vou fazer questão, vou acertar 80%, 90%, pá! Calma, pode acontecer, ótimo. Em algumas matérias, em alguns assuntos vai acontecer. Mas se você chegar e fazer questões logo em seguida, e, tá 40%, 30%, 50%, normal, totalmente.
Porque o aprendizado ele vai se dar ao longo de algumas semanas e idas e voltas nesse assunto. Então, é natural que você, ao estudar, gente, isso é outra aula, galera, volta lá nessa aula e fica com isso muito claro na sua cabeça. Você precisa entender, fazer sentido aquilo ali que o professor está falando, destacar o cerne do assunto. Você sabe, pô, o que é o principal desse assunto aqui, tal, aquela regra dos 20%, se você quiser sublinhar ou resumir, e destacar o que você precisa decorar. Agora, vai para a questão, vai lá, tranquilo, revisa lá na frente, volta no assunto, faz questões, e aí, ao longo do tempo, o seu resultado vai chegar no objetivo que você quer, 70%, 80%, 90% que você deseja para ser aprovado. Mas não é naquela hora que você está estudando a matéria. Tá ok? Tá claro isso? Algumas matérias, galera, elas requerem maturidade. Maturidade. Às vezes, é sem sacanagem, às vezes você vai estudar lá uma matéria, pega contabilidade, lá para aula 5, 7, 10, você olha assim, puta merda, agora que eu entendi o que esse desgraçado falou na aula 1. E acontece isso, cara, é normal. Esse processo é um processo natural do aprendizado. Às vezes, você precisa simplesmente avançar na matéria para que aquele conhecimento lá do início, ele, putz, faz sentido. Agora a coisa conectou. Agora eu entendi como que eu aplico, entendo tudo mais e o processo fica ali redondinho para você poder aplicar, galera. Então, não trava, vai, segue em frente. E pensa o seguinte, você tem muitas matérias para aprender. Às vezes você está lá travado num assunto de uma matéria e, putz, eu quero aprender, não estou acertando. Aí vai fazer a prova, nem cai aquela porcaria. Olha só que tristeza. E é isso, gente. Então, não trava. Pô, às vezes é um assunto só, às vezes isso não vai fazer a diferença efetivamente para você ser aprovado ou não. Óbvio, dependendo do que for, é base para você entender outras coisas. Mas isso vai naturalmente sendo esclarecido ao longo das aulas, tá? E pensa que o edital é composto por centenas, às vezes milhares de assuntos. Esse é só mais um. Às vezes nem cai na prova, como eu falei. E você vai ter oportunidade de voltar nesse assunto. Na verdade, você tem que se dar essa oportunidade, como eu falei antes, de, após estudar e ter um entendimento da matéria, o aprendizado se constrói nas revisões, nas questões, nos simulados, nas idas e vindas, até você conseguir atingir o nível que você deseja ou precisa para ser aprovado, tá bom? Deixa eu só ver aqui o que a Emanuela falou. Aprendi isso na marra, professor. Tem matérias que só vai fazer sentido lá na frente. No português sofri muito no começo, queria entender tudo na primeira aula, e só aos poucos que vai fazer sentido. É tipo um quebra-cabeça demais, Manuela, demais. E português é uma matéria que, se você traz dívida, essa é a matéria que traz dívida. Você não traz dúvida, você traz dívida. Coisa que tu deixou lá para trás do teu aprendizado na escola. Não tem o que fazer. Vai te demandar muito tempo, vai te demandar muita dedicação. E a matéria que, se você aprende bem, a tua capacidade de aprender outras matérias aumenta, porque você vai ler melhor, vai entender melhor, vai conseguir interpretar um texto melhor, e às vezes interpretar texto é importante para uma prova de direito, né? Você entender e interpretar bem o que está acontecendo ali é importante para você acertar uma prova de direito, às vezes, tá? E eu brinco aqui porque tem muito, isso é muito papo de coach, né? Pô, seja uma águia, nossa, meus águias, pá! Quando eu entrei para ser fiscal do Rio de Janeiro, tem uma história engraçada aqui. Tinha um auditor mais velho, e ele é mó engraçado, ele, diferente, e ele chamava a gente de águia, vocês são águias e tal. E, puta, cara, isso nunca, para mim, isso nunca colou. Eu sou daquela linha anti-coach, né? Esse cara que tá muito nesse papo, não, sai daqui, meu irmão, sai daqui que tu não é para mim. Então, eu brinco aqui que eu quero que vocês sejam uma galinha, não uma águia. Cara, a galinha galinha é um dos animais mais espetaculares que tem, cara. Pô, ele vê melhor, é inteligente pra caramba. Se você adestrar uma galinha, a galinha às vezes é mais esperta do que um cachorro, né? Mas é interessante porque a galinha, ela dá voos, né? Ela voa, ela faz voos pequenos. E às vezes, gente, a nossa capacidade hoje é de ser uma galinha, não uma águia. Porra, se tu for tentar voar de uma montanha, tu vai se estabacar lá embaixo e morrer. Mas, porra, se você der um voozinho de galinha, tu vai, opa, beleza, consegue chegar num nível legal e daí você vai melhorando isso, gente. Vai conseguindo chegar mais longe. Não queiram
voar de primeira. Não queira, por se arremessar de uma ribanceira que você vai se estabacar. Então, às vezes, as nossas bases não estão sólidas. A gente nem tem asa para voar. Então, é melhor a gente fazer pequenos voos devagar, seguir em frente e conseguir chegar longe. Às vezes, você precisa, por exemplo, e onde eu quero chegar com isso aqui? Pô, você quer estudar contabilidade, mas filhão, você quer estudar contabilidade, mas você não lembra nem de regra de três, fração, pô, você demora pra cacete para fazer conta. Cara, será que você não precisa dar um passo atrás, aprender matemática básica, para daí seguir em frente? Será que você não precisa, por exemplo, eu quero português, pô, quero pegar lá português, fazer provas, fazer as provas e ver. Cara, às vezes não é melhor você pegar uma gramática básica lá, e do básico, lembrar os fundamentos, porque suas dívidas são grandes. E aí depois, cara, daqui a 3 meses estudando isso, você consegue chegar numa prova, fazer uma prova mais pesada? Então, vamos lá. Vamos botar nossas sandálias da humildade e entender que a gente, às vezes, tem dívidas. E a gente precisa construir esse processo aí para poder chegar, né, onde a gente quer. Você não constrói um campeão de uma hora para outra. Você vai pegar um cara como o Usain Bolt, um cara extraordinário e tal. Meu irmão, ele treina durante anos e anos e anos, desde molequinho, para chegar ali naqueles 10 segundos e fazer uma prova extraordinária. Tu acha que, porra, vai sair o pós-edital, você vai lá, bonitão, pimpão, e pô, vai ser aprovado? A maioria esmagadora não vai. Não vai. Para com essa merda de pensar nisso, que não, isso é pensamento derrotista, cara, não vai conseguir. Só que você precisa controlar seu emocional, entender o processo, seguir o processo e aguentar, porque é fogo, é difícil. Porque às vezes tem a pressão da família, tem a pressão dos amigos, tem a própria pressão nossa, né? Puta, caraca, tô perdendo minha vida. Mas pensa o seguinte, uma coisa que eu sempre pensava para mim, que me ajudava muito. Cara, eu vou gastar aqui 1, 2, 3 anos, mas eu tenho mais 30, 40, se Deus quiser, 50 anos de vida, de uma nova vida que eu estava construindo para mim. E isso me motivou muito, sabe? Me motivou muito a pensar assim, cara, é muito pouco. Eu nem vou lembrar. E hoje eu falo com realidade, galera. Pô, tem 7 anos que eu passei, né? Foi no dia 19 de janeiro de 2014, foi minha última prova do Rio de Janeiro. Tipo, cara, aquela foi meu último dia de concurseiro. Eu já tinha passado para o Espírito Santo, então assim, mesmo se eu reprovasse no Rio de Janeiro, beleza, vou para o Espírito Santo, acabou. Só dei um gás ali até a prova do Rio de Janeiro. E, na boa, gente, eu sofri para cacete. Eu sei que foi tenso, mas, sinceramente, eu faria de novo e talvez eu fizesse até mais, por tudo que me valeu aquele esforço. Então, cara, eu sei que é difícil, eu sei que a ansiedade bate, né, Milena? Mas pensa no que você vai construir para o resto da sua vida também, no que você quer. Você quer o que poucos têm, você quer o que poucos conseguem. E a verdade é que a vida é assim, né? O que poucos conseguem é feito de muito esforço, cara. Ou você, né, dá a sorte aí de, né, ser uma pessoa abastada, teu pai ter feito muito, teu pai, tua família ter feito muito e te dando isso de graça, o que é difícil, mas mesmo assim você pode destruir se não for uma pessoa dedicada e orientada a construir coisas grandes com o que você recebe, tá? Bom, isso é uma coisa importante, né? Que, como eu falei, se você quer, pô, a galera fala para mim, isso aqui é uma matéria que é muito chata, né? Estatística é uma matéria difícil. Eu, como engenheiro, porra, apanhei pra cacete nela, mesmo na prova, nas provas eu ia razoável, só não ia bem. Agora, filho, tu não sabe regra de três, tu tem dificuldade com fração, tu vai estudar de estatística inferencial, seja uma galinha, cara. Vai lá, dá teu voozinho curtinho, porque você ainda falta, vai ter que comer muita grama, muito pastar, muita grama, comer muito feijão com arroz para chegar aqui, cara. Não adianta estudar legislação penal se tu não sabe direito constitucional, se tu não sabe direito penal, cara. Não adianta legislação tributária, galera da área fiscal, se tu não estudou direito constitucional, não sabe direito tributário, cara. Gabarita essas duas aqui, tu vai ver que se tu gabaritar essas duas, tu pega uma prova de legislação tributária sem estudar nada, tu já acerta 50%, 60%. Sério, sem estudar nada. E eu digo por experiência própria, inclusive. Estudei muito pouco legislação tributária, só estudei depois que eu virei fiscal. Mas, pô, eu gabaritei praticamente a prova de direito tributário e direito constitucional, meu irmão. E eu cheguei na prova de legislação tributária e eu me virei, porque é o que tinha que fazer. É estratégia de conhecimento, estratégia de aprendizado isso. Você precisa ter a base sólida para poder ir além com tranquilidade, com eficiência, com eficácia, beleza?
Então, assim, pô, tu quer estudar, pô, na minha prova cai TI. Filho, tu não sabe abrir o Excel, tu não sabe um PROC-V no Excel, tu vai estudar banco de dados. Porra, aprende o básico, entende o básico, porque aí faz o teu voozinho de galinha para depois você querer virar uma águia, beleza? Vamos lá. É igual a galera que está estudando comigo aqui, ó, estudando auditoria de documentos eletrônicos, e a pessoa não sabe nada de TI. Aí, pô, filho, tu vai ter dificuldade, não tem como fugir. Agora, é importante que você faça além disso, né? Vamos seguir para o próximo tópico. Estude a teoria antes, galera. Estude a teoria. O estudo reverso é uma técnica excelente, mas não é panaceia. Estudo reverso faz você aprender menos. Não tem como, gente. Ah, Leonardo, dá muito resultado para mim. Cara, ótimo. Normalmente, estudo reverso, já falei, uma aula específica disso. Dá muito resultado se você já tem uma bagagem, né? Se você é uma pessoa muito madura no processo de estudo, mas não é panaceia. Para a grande maioria, você vai ter resultados regulares, medianos, não vai ser um resultado extraordinário e, eventualmente, para um bom concurso, para quem estuda no longo prazo, para quem estuda certo, bonito, não é a melhor forma de fazer, tá? Faça a inspeção, a gente viu isso lá na primeira aula. A inspeção é um processo de prévia do assunto que você vai estudar, né? Se você não lembra, vai lá na primeira aula e vê. Ela aumenta a sua percepção do que é importante e você tá ciente do que é importante, faz com que você preste mais atenção nos pontos mais importantes e fixe melhor. Reduz a quantidade de novidades aprendidas. Quanto menos coisa nova você aprende numa aula, numa apostila que você lê, mais fácil para você fazer as conexões e fixar o aprendizado. Facilita a conexão com outras coisas que você já aprendeu, que você já começa a ligar aquilo ali. Quando você vai para a aula, você já está mais preparado para assimilar melhor a sua aula. E faça questões ao final da teoria para consolidar o aprendizado. Anota o que é importante, busque identificar o que você precisa mais, faça grifo, tome notas, identifique as decorebas, identifique isso é importante para o seu processo de aprendizado. Isso aqui é o beabá, galera. Beabá, se você fizer isso aqui certo, você só precisa dar tempo, como eu já falei antes para vocês, até você conseguir resultado. Outro ponto, revise periodicamente. Se você está muito no comecinho, cara, 30 dias está bom, 25, 20 dias. Por que isso? Porque você precisa avançar, tem que ir rápido, tem matéria pra cacete, não fica enrolando. Ah, não, vou voltar. Cara, calma, vai esquecer um pouquinho, vai. Mas, porra, tem coisa pra cacete pra tu aprender, vai embora, filhão. Vai. Fica uns 3 meses, vai embora. Agora, se você está lá no meio, já passou um tempo, já estudou, terminou uma matéria ou duas e tal, cara, a cada 15, 20 dias dá uma revisada, porque, porra, tu vai começar a acumular muita coisa e esquecer isso, nem que seja fazendo questões, fazendo um processo de revisão, a gente fala de técnicas aí para revisão, faça algum processo de revisão para poder você não perder isso, cara. Porque mais importante, quando você chega ali na metade, né, já estudou uns 3 para 6 meses, mais importante do que você avançar na matéria é você não perder o que você já estudou, porque senão tu fica em loop, voltando o tempo todo, beleza? Agora, no final, já tá com 80% ou mais do edital, tá na reta final, cara, 10 dias ou menos. Teve época ali que eu estudava, revisava praticamente todo dia um pedacinho para poder não perder ali o que eu estava estudando. Então, faz parte, né? Faz parte, você tem que focar nisso. E priorize técnicas de revisão ativa. Não vou explicar o que são elas, mas como aplicá-las aqui no âmbito dessa aula, porém, a gente vai ter aula específica do Estude Certo para passar por técnicas de estudo, e particularmente técnicas de revisão, e técnicas ativas e passivas. Por exemplo, fazer discursivas, estudar por flashcard, rememoração, anotação cega e comparação, ensinar para alguém, gravar áudios, questões e simulados, né, consultando a resposta depois, buscando eliminar as alternativas, aprimorando o seu resumo, isso é uma técnica de estudo ativo também, fazendo anotações conforme você faz questões, pontos que você tem muita dificuldade em decorar, isso é muito importante você destacar bastante. Os assuntos que mais caem, é importante você ter noção muito clara disso. Às vezes, fazer uma nova versão do seu resumo, só com isso aqui, só com o que você está anotando ali, que você está batendo cabeça, está tendo dificuldade e tudo mais. Então, normal, galera. Isso aqui são técnicas de estudo ativo para você fazer revisão, tá bom? A gente vai falar numa aula específica, vou dar mais exemplos, praticar com vocês, fica tranquilo. Agora, é importante você também praticar.
Galera, 500 a 5.000 questões por matéria, tá boa. Na maioria das vezes, 1.000, 2.000 vai ser mais do que suficiente até a tua aprovação. Só que vai ter matéria, o pessoal que tem dificuldade com informática, com matemática, com português, que se bobear vai beirar aí 5.000, gente, até tu ser aprovado, né? E eu normalmente recomendo você usar algum sistema de questões, até para você poder analisar desempenho, você poder mensurar isso. Caraca, já fiz 2.000 questões, porra. Por quê? Por que eu digo isso? É até um acompanhamento do Estude Certo a gente junto, porque você tendo uma noção assim, pô, no último ano, nesses últimos 12 meses, eu já fiz 500, 800 questões de matemática. Pô, se o teu resultado ainda está ruim, é papo da gente ver. Mas às vezes você fala, não, já fiz só 100. Pô, se o teu resultado está ruim, tu nem vem conversar comigo, filha. Vai fazer questão, porra. Depois a gente conversa. Então, é interessante para você ter essa mensuração para saber em que ponto você está na sua maturidade com a matéria. Faça provas. O mais normal é que você não vai passar de primeira, não vai passar de segunda, não vai passar de terceira. O mais normal é isso. Então, não enrole para fazer provas, não enrole para se dedicar, não enrole para focar na prova. Por quê? Quanto mais você fizer isso, mais maturidade você ganha, mais experiência, mais capacidade de ver seus erros, ver suas dificuldades e conseguir acertar seu rumo. E isso é um trabalho muito individual. Por mais que, Leonardo, você faz coach, faz isso para mim, cara, claro. Provavelmente você fazendo tropa da aprovação, fazendo coach, fazendo o próprio estudo certo, você vai ter ganhos e acelerar esse processo. Mas você precisa também agir ativamente para que isso seja conseguido. E quanto mais madura você tiver, mais rápido esse processo vai se consolidar, tá bom? Faça simulados. Pessoal, alguém falou aí no chat que não faz simulados. Pô, isso é um erro crasso. Leve a sério o simulado. Tem aluno que faz simulado como? Pega o simulado e vai lá, pega 100 questões, faz 10 hoje, 10 de tarde, 10 no dia seguinte. Cara, isso não é fazer simulado. Vai lá no sistema de questão e faz, porra. Fazer simulado imprime aquela bosta, senta a bundinha, pega papel, não deixa o celular de lado, avisa todo mundo, tranca a porta, 5 horas seguidas, sem parar, imprime o cartão resposta, pô, marca as respostas igual, guarda as meia hora ali no final, se tem discursiva, faz discursiva, pede para alguém para corrigir, paga um professor, lá no Exponencial tem, inclusive, você pode adquirir com correção. Cara, faz igual uma prova, você está treinando o seu corpo, está treinando sua mente, está treinando sua estratégia de prova, está treinando sua capacidade de reproduzir aquilo. Quanto mais você tiver treinada, mais você tiver capacitada em vários dos aspectos necessários para ser aprovado numa prova, melhor você vai ser sucedida, vai ser mais bem sucedida na hora do vamos ver, tá bom? Para iniciantes, eu diria o seguinte, a partir de 3 a 6 meses, dependendo da sua carga de estudo, já dá para fazer simulado. Leonardo, mas eu não estudei toda a matéria. Meu irmão, saiu o edital, daqui a 3 meses, tu não vai estudar toda a matéria, tu vai ligar lá, ô CESP, seguinte, não deu tempo de estudar toda a matéria não, você pode adiar a prova? Porra, não vai. Então para de dar desculpinha de merda e faz o simulado, beleza? Faz o simulado, não vai ter dificuldade, você vai ganhar maturidade, inclusive, de lidar com matérias que você não estudou ainda ou que você tem certa dúvida, para você poder ganhar essa experiência para na prova, caso você precise, mesmo sendo um aluno avançado, às vezes você é surpreendido com isso, você consiga ter jogo de cintura para lidar com isso na hora da prova. Alunos intermediários, cara, cada mês a 2 faz prova, faz simulado, né? Está na reta final, faz bastante, porque o aluno intermediário é o aluno que mais precisa de estratégia de prova. Por quê? Porque ele não sabe, ele tem uma boa bagagem, ele tem uma boa capacidade de lidar com a prova, mas ele tem muitos defeitos ainda, ele não está pronto. Então, a estratégia que ele vai aplicar vai fazer muita diferença na hora da prova, principalmente uma prova certa e errada, né? Porque tem o lance de você não marcar todas e tal, então a sua estratégia de prova é muito relevante. Alunos avançados, simulado mensal a cada 15 dias, cara, nem que você monte o simulado, faz uma bateria pesada, faz bastante para a prova. Estratégia de prova tem que estar muito clara, você tem que estar muito tranquilo, já fez bastante simulados antes, treinou aquilo, sabe mais ou menos quantas você acerta de cada matéria, sabe o tempo que você gasta, sabe a sequência da prova. O aluno avançado ele tem que estar com isso muito claro na sua mente e focar em acertar tudo que já estudou. Tudo que já estudou. Esse aluno precisa revisar muito para poder garantir isso. O que ele estudou, o que ele consolidou, o que ele revisou, tem que garantir esse ponto, beleza? E é importante que você ajude seu cérebro. Galera, técnicas simples.
associa o conhecimento a algo que sabe já. Pô, se você está estudando uma matéria, um direito tributário, e você vê alguma coisa, putz, caramba, tô falando aqui de direito tributário, eu já estudei isso em direito constitucional, associa isso, às vezes você pega o seu material com anotação de direito constitucional, compara ali, porra, vê lá, legal, faz sentido. Conta história, valoriza o professor que conta história. Às vezes tem um aluno que reclama, aquele professor conta muita historinha e tal. Cara, professor que conta história, ó, tem uns que enrolam pra cacete. Mas, na maioria das vezes, ele está usando técnica para facilitar seu aprendizado. É muito mais fácil, nosso cérebro lembra muito mais fácil de um contexto do que um enunciado, uma decoreba. Então, às vezes, o contexto te ajuda, pô, mas essa situação assim, assim, assado, e você entende, não só entende, como aprende e consegue lembrar. Às vezes, musiquinhas, frases, piadas, né? Mnemônicos, use mnemônicos, aspectos visuais ajudam muito, a gente vai falar nas aulas de mapas mentais. Vou nem entrar nesse detalhe aqui, porque nosso tempo esgotou hoje, mas eu trago e volto aqui para mostrar como mnemônicos ajudam bastante a gente aprender, galera. Eu gosto muito, mas não é uma obrigação, tem aluno que não consegue, não gosta, mas para quem eu vou, na próxima aula, eu volto nesse ponto aqui e a gente aborda esse aspecto para você, tá bom? Então, é isso, galera. A gente tinha umas dúvidas para trabalhar aqui, mas não deu tempo, faz parte. Hoje a aula foi pesada, tem bastante assunto. A Emanuela falou que quer participar do Tropa da Aprovação. Emanuela, fala com o pessoal, fala com a equipe, vê se consegue um desconto legal para você. Você que vai fazer a turma do Banco do Brasil. Ontem eu gastei uma boa parte do meu tempo revisando as metas iniciais. A gente tem uma turma que vou até anunciar hoje, focada no Banco do Brasil, aí é pauleira, pô, você tem que estar disposta a estudar muito pesado, porque são 3 meses, né, cara? Acho que é setembro, se eu não me engano, a prova, então não tem muito tempo. Tem que ir num ritmo acelerado para você conseguir. Pós-edital é isso, gente. Infelizmente, vocês já estão aqui, já têm a maturidade, no mínimo, para saber que se está começando a estudar no pós-edital, ou você sai e vem, pô, faca nos dentes, tira porrada e bomba, ou você tem uma chance muito grande de bater no muro, né? Se estabacar e não conseguir ser aprovado. A vantagem do Banco do Brasil, por exemplo, é que tem muitas vagas, e tendo muitas vagas, a tendência é um salário legal, mas não é um salário dos mais elevados. Então, você vai ter muito aluno mediano, né, competindo, então a tendência é você não ter uma nota extremamente alta. A banca Sescra Rio é uma banca chupetinha no mel, tranquila de lidar, uma das mais fáceis, inclusive, e só que você tem que estar bem preparada para poder conseguir uma vaga aí, tá bom? Se quiser, troca uma ideia comigo, troca uma ideia com a equipe também, eu ajudo vocês. E, galera, muito obrigado, tá? Hoje eu até falei um pouquinho correndo no final, que eu vi que não vai dar tempo, mas na próxima aula eu volto no assunto que for pendente aqui e a gente faz a sequência dos nossos assuntos. Já estou preparando mais 2, 3, 4 aulas aí para frente, está tudo tranquilo para a gente ter bastante conteúdo bom. Deixa eu só ver uma pergunta do Robson. Tem uma pergunta sobre regularidade. Um ciclo de estudos com mais de 15 matérias demora para rodar o ciclo de estudos e ver a matéria novamente. Acho que a regularidade com a matéria tem ficado comprometida. Gerenciar isso tem sido difícil. Cara, a gente vai ter uma aula sobre ciclo de estudo e como montar o ciclo de estudo mais para frente, mas o que provavelmente você está fazendo, você deve estar botando todas as matérias com um tempo muito pesado. Você não faz isso no início. No início, você faz com poucas matérias, com bastante peso, para avançar nelas. E aí, conforme você está com a matéria mais já estudada e mais consolidada, você cicla algumas matérias com um tempo muito pequenininho, 1 hora, 2, e aí na semana, e o restante do tempo você pega outras matérias que você ainda precisa ver teoria. Então, assim, não tem como você fazer 4 horas, 15 matérias, 4 horas seguidas, e aí você vai ser 60 horas, já vai dar 1 semana e meia, porra, assim, dependendo do estágio que você tiver, isso não é legal. Então, o ideal é que se você está pegando um edital com 15 matérias, você vai começar com 4 a 6 num ritmo pesado para avançar bem com elas. E aí, depois, quando você for começar a adicionar outras matérias, essas iniciais, você vai reduzir o tempo, cara. Vai reduzir para 1 hora, meia hora, né? Às vezes, naquele ciclo, você nem vê ela, vê só no próximo, porque um ciclo com mais de 12, né? Um ciclo que te demanda mais de 1 semana, é um ciclo ruim, cara. O ideal é que o teu ciclo se encaixe mais ou menos ali no tempo que você consegue estudar na semana, ou até menos, tá bom? Tranquilo? Galera, vou fechar aqui que já deu nosso tempo, senão a gente acaba atrasando demais. E qualquer dúvida, manda lá no grupo. Na pior das hipóteses, ou eu respondo lá, se for uma coisa simples, ou eu trago para uma aula do Estude Certo para a gente trabalhar e fechar, tá bom?
Galera, bom estudo aí para você, bom final de semana, até a próxima aula. Valeu!